Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSP, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSP e coordenadora desse projeto. O assunto do podcast de hoje será a absorção de CO2 e o meio ambiente. Bom, o dióxido de carbono, ou o CO2, como eu havia dito, é um dos gases do efeito estufa e, portanto, está diretamente associado ao aquecimento global. Como consequência também a todos os impactos ambientais associados a esse aquecimento. Embora não seja o gás que tem maior potencial de aquecimento global, a emissão de CO2 na atmosfera causa grande preocupação, pois está associada a uma série de atividades como a queima de combustíveis fósseis e incêndios florestais. Segundo o Observatório do Clima, em 2024, o CO2 atingiu 424 partes por milhão na atmosfera, o que representa a maior concentração desde o início das medições. Além disso, há uma absorção mais lenta das emissões de CO2 dentro do ciclo global de carbono, potencializada pelo aumento da temperatura dos oceanos profundos, ou seja, uma vez que o CO2 é emitido para a atmosfera, ele afeta o clima indefinidamente, num ciclo que não seria exatamente virtuoso. Por isso, já sabemos que precisamos reduzir drasticamente as emissões de CO2. Mas será que a captura desse gás da atmosfera não seria uma estratégia interessante também? Como é que é essa tecnologia e qual o cenário para que a gente possa implantar um método de absorção de CO2 em larga escala? Bom, para responder a essas perguntas e falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou o professor do Departamento de Química Inorgânica do Instituto de Química da URGS, o professor Pedro Migovski. Ele é bacharel em Química, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem mestrado e doutorado em Química pelo Programa de Pós-Graduação em Química da URGS. Fez 3 estágios de pós-doutorado, o primeiro no Instituto de Física da URGS, o segundo na Alemanha, e o terceiro na Faculdade de Física da PUC. Ele atuou como professor no Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina em 2017 e 2018 e, como eu disse antes, atualmente é professor aqui da UFRGS. Ele tem mais de 40 artigos científicos internacionais de grande impacto e tem 11 pedidos de propriedade intelectual, sendo que desses 11, 6 já foram concedidos, todos na área de química com ênfase em catálise, energia renovável, nanotecnologia e nanociência. Então, bem-vindo, professor Pedro Migovski. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu tempo e disponibilidade. Eu que gostaria de agradecer o convite e aproveitar e saudar a todos que estão nos assistindo também. Vai ser um papo bem legal. Tenho certeza. Bom, então eu queria que tu começasse contando um pouquinho sobre o teu trabalho de pesquisa. Eu coloquei aqui mais na URGS, mas na verdade pode ser de toda a tua carreira como pesquisador, assim, de uma forma simplificada e dentro daquilo que tu pode, evidentemente, compartilhar, né? Fala um pouquinho dos teus projetos, o que tu tem trabalhado e os teus interesses nos últimos anos. Então, isso é muito importante, né, e faz parte, né, também, esqueci de agradecer antes também, porque é uma oportunidade de nós divulgarmos o que nós estamos fazendo na universidade, né, que é muito importante para toda a sociedade, né, que financia as nossas pesquisas e enfim, né, as universidades também. Então, assim, meu interesse primário, né, e a minha formação primária é na área de catálise, né, que é uma área específica da química, que estuda o desenvolvimento de catalisadores, né, que são substâncias que fazem as reações químicas serem mais rápidas, né. Então, não é só isso, né, e a gente investiga muitos outros aspectos da catálise, né, como seletividade, se eu vou conseguir um produto ou outro, né, mas esse é o meu interesse primário. E dentro dessa grande área, né, que pode ter diversas aplicações, eu trabalho muito na parte de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né, utilizando os preceitos da química verde. Então, dentro dessa grande área, eu foco a catálise como uma ferramenta para o desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis, né. Então, digamos assim, a minha linha de pesquisa é dentro disso e, ultimamente, nós temos trabalhado bastante, né, e é o carro-chefe atual do nosso laboratório, que é trabalhar com a captura de CO2, né, do dióxido de carbono e a sua utilização para produtos que sejam úteis para a sociedade, né. Então, a minha motivação é
antiga, desde o meu mestrado, né, já faz tempo ali, pela apresentação, né, em 2006 eu acabei minha graduação, comecei meu mestrado, eu já tinha muito interesse em trabalhar com CO2, quando era uma época que ainda não se falava tanto de mudanças climáticas, né, e efeito estufa. E, enfim, agora que eu estou na minha carreira profissional, né, como orientador, eu retomei isso, né, eu até cheguei a tentar na época, mas a ciência tem muito disso, né, de nós dependermos do financiamento, né, e na época o que estava em voga era a nanotecnologia, né, que hoje em dia a gente fala tão pouco, né, mas que é, enfim, relevante, né, para vários aspectos da tecnologia, e acabei fazendo todas as minhas pesquisas em nanotecnologia, nanomateriais na época, e agora eu estou retomando essa utilização do CO2, né. Então, assim, estamos afunilando, né, então eu já fui para o CO2, e o que nós fazemos aqui no nosso laboratório é desenvolver uma nova tecnologia para captura de dióxido de carbono, né? Então, o dióxido de carbono, o CO2, né, que causa efeito estufa, né, que tem causado essas mudanças climáticas que nós temos observado, ele dificilmente ele vem puro, né, ou seja, só ele sozinho, né, não é fácil de conseguir ele separado purinho, né, então a gente precisa separar ele de outros gases, normalmente, né, então quando nós ligamos o carro até o fogão, né, quando ele é a gás, a gente tem ar junto, né? Então, quando a gente queima esse combustível, ele libera CO2, água, mas igual vai ter nitrogênio, vai ter oxigênio e outros gases que tem na atmosfera. Então, para a gente conseguir remover ele do ar, por exemplo, ou de um gás exausto, né, que seria o que sai da chaminé das indústrias, nós precisamos separar ele desses outros gases, né? Então, isso é uma tecnologia que já existe há muito tempo, tem várias tecnologias, né, de separação desse CO2 dos gases, tem membranas, tem solventes, métodos criogênicos, que seria, a gente só remove o CO2 resfriando, ele vai condensar antes, ele vai virar líquido antes do ar, né, então a gente conseguiria separar por criogenia, ou o que nós trabalhamos aqui, que é a partir de soluções que reagem com o CO2. Então, tem uma reação química, ele reage com o CO2, forma uma espécie química, e aí, por essa reação, eu separo dos outros. Os outros são inertes, né, ou seja, não reagem com essa substância, tá? Isso também não é uma tecnologia nova, tá? Tem as aminas, que são utilizadas há muitos anos, acho que desde 1900 e pouco, né? Principalmente na indústria do óleo e gás, né, para separação de gases ácidos, tipo sulfeto de hidrogênio, né, o H2S, que tem aquele cheiro de ovo podre e outras coisas, e elas reagem também com CO2. Então, é uma tecnologia bem madura na indústria, né, então ela é muito utilizada, só que ela tem alguns problemas, né. As aminas, elas tendem a ser voláteis, ou seja, elas são liberadas durante o processo de captura para a atmosfera, né, e isso pode gerar poluição, e tem um custo para o processo que é de repor, né? Como a gente está perdendo, tem que botar mais amina lá na mistura, né? Então, a gente veio desenvolver novas bases, né? Que nós chamamos de bases zwitteriônicas aqui, que elas vão ser sempre um sal. Então, elas não têm essa perda por volatilidade, né? Então, nós começamos com essa ideia, né? De melhorar o processo em relação a essas aminas e, enfim, o desenvolvimento já tem bastante tempo, né? O nosso laboratório vem trabalhando com o tema de dióxido de carbono desde 2010, por aí, mas especificamente esse projeto que eu estou comentando, desde 2018 que a gente começou esse desenvolvimento. E estão tendo resultados muito, muito empolgantes e promissores, e é o que a gente tem feito, né? Então, ok, conseguimos separar o CO2 da mistura. O que nós vamos fazer com ele agora, né? Porque não adianta nada, eu vou capturar, e agora, o que eu faço com ele? Ele não pode voltar para a atmosfera para criar o efeito estufa. Então, o que eu tenho pesquisado bastante agora, capturei esse CO2, o que eu vou fazer com ele agora? Então, eu tenho desenvolvido aquelas estratégias catalíticas, né, que eu comentei contigo, sobre a transformação desse CO2 em coisas úteis, né? Então, eu tenho trabalhado muito em produção de metanol, monóxido de carbono e outras estratégias, usando diversos tipos de catálise aqui. Então, basicamente
Isso, assim, então o nosso laboratório, né, ele desenvolveu essa tecnologia e foi inicialmente desenvolvida em colaboração com a Petrobras, né, que, enfim, não precisa comentar muito sobre ela, né, então é uma grande empresa do nosso país que desenvolve tecnologia de ponta, né, e está muito interessada em que o CO2 deixe de ser um problema para o produto delas, que é o petróleo, né. Então eles investem também muito nisso para desenvolver novas tecnologias que permitam a continuação da exploração do óleo, né, e do gás também. Então, deu muito certo, foi patenteado, tem patente internacional, tudo, né, então é um produto bastante inovador, né, e o que é uma vantagem dessa tecnologia é que a gente pode usar a mesma infraestrutura que já tem para essas aminas, né, como são soluções dissolvidas em água, os equipamentos que a Petrobras já tem instalado lá, que usam essas aminas, podem ser reaproveitados com a nossa tecnologia, né? E além da Petrobras, a gente também conseguiu financiamentos da FINEP, a FAPERGS tem ajudado muito no financiamento das nossas pesquisas, né? Então, nós temos 2 projetos grandes, que é a Rede Gaúcha para Captura e Valorização do CO2, né? Que é um projeto multi-institucional que envolve a nossa universidade, a UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, a FURG, que é a Universidade Federal de Rio Grande, a UFPEL, né, Federal de Pelotas, e o IFSU, né, que esse projeto já está na fase terminal, e a gente está, terminal não, do fim, né, finalizando o tempo do projeto. E também, agora, recentemente, nós somos um centro de referência, né, do estado do Rio Grande do Sul para as mudanças climáticas, focando nas tecnologias de captura de CO2, né, nós somos o centro de captura e aproveitamento de carbono para resposta às questões climáticas, né. Então, essa nossa tecnologia que a gente está desenvolvendo já há muito tempo, a gente vai usar como uma plataforma para empresas, o setor de pesquisa também, né, ou a própria sociedade que tem interesse em desenvolver tecnologias que capturem o CO2, elas vão poder usar a infraestrutura que a gente está instalando aqui, que vai ter um protótipo de captura de CO2, então a gente pode simular, né, eu tenho uma mistura de CO2 com tais gases, será que a tecnologia que vocês desenvolveram na URGS funciona para o meu problema? Aí a gente vai poder testar isso já com parcerias aqui com o pessoal da engenharia química aqui da universidade também. Então, é uma equipe bastante grande que demanda muito financiamento, né? E, enfim, né, temos, assim, o privilégio de conseguir esses grandes projetos que ajudam a gente a manter e desenvolver tecnologia nacional, né? Isso é totalmente ideia nossa aqui do laboratório e é um grande orgulho para nós, né? Então, é isso, a gente trabalha tanto na captura de CO2, desenvolvendo essa tecnologia, e também como é que eu vou usar esse CO2 depois, né? Não posso largar ele de volta para a atmosfera. Então, é isso que nós fazemos aqui no nosso laboratório. Isso. Quando eu estava me preparando para essa entrevista, né? Então, eu descobri que existe uma diferença entre a captura do CO2, que é o que tu está dizendo que vocês fazem, né? E a remoção do CO2 da atmosfera. Então, a captura é quando a gente tem, sei lá, uma chaminé lá de uma empresa e eu estou capturando aquele CO2 que ia para o meio ambiente e não vai mais, que é o teu caso, e daí vocês estão dando outros fins, outras utilidades para esse CO2 depois. Quando a gente remove aquele CO2 que já está na atmosfera e aí eu estou retirando ele. Vocês não têm intenção de trabalhar na remoção, vocês não têm uma linha nisso no teu laboratório? É só, não estou diminuindo, tá? Sim. É apenas captura? Não, então, esse é um dos grandes desafios, né, das tecnologias de captura de CO2, que é trabalhar com o CO2 atmosférico, né? Então, assim, essas nomenclaturas, digamos assim, de remoção e captura, são coisas que são fáceis de confundir, então são termos que são importantes da gente definir bem, né? Então, isso é normatizado, né, pelo painel internacional lá de mudanças climáticas, né, o IPCC. Então, eles têm essas definições do que são as tecnologias, tá? Então, assim, a remoção de carbono,
é justamente isso que você comentou, né? Remover da atmosfera, mas não é qualquer tipo de remoção, é por uma iniciativa humana, né? Antropogênica. Então, somos nós que estamos desenvolvendo tecnologias para remover esse CO2 da atmosfera direto. Então, é um caso específico dentro dessas tecnologias. Então, tem diversas, né? Eu até estava assistindo a entrevista que você fez com o professor Paulo Horta, da UFSC, e ele falou de diversos aspectos enfim, do manejo, da agricultura, do reflorestamento, né? Ele falou de diversos aspectos importantes, que são tecnologias que são da remoção, né? Mas dentro da remoção, tem uma tecnologia que é captura também, que se chama captura direta do ar, né? No inglês, geralmente, eles chamam de DAC, que é o DAC, né? Direct Air Capture, né? Que vem do inglês, que é a captura direta do ar. E essa captura direta do ar, no fim, é uma captura, né? Então, qual é a dificuldade dessa tecnologia? É que como o CO2 é muito diluído, ou seja, ele é 0,04% da atmosfera atualmente, né? 0,04%, né? Seriam 431 ppm atualmente, né? Do valor do CO2 na atmosfera. Então, para o ponto de vista do aquecimento global, é muito. Mas para técnica de captura, é muito pouco, né? Então, para poder entender direitinho isso aqui, vou ter que explicar um pouquinho, usar um linguajar mais químico aqui, como eu e tu somos químicos aqui. Vamos falar o seguinte, tem que se usar uma base mais forte, né? Porque a reação que ocorre entre o CO2 e essa substância seria uma base, ela é uma reação ácido-base clássica, né? Como se fosse misturar ácido clorídrico, HCl, com NaOH, né? Só que, enfim, o CO2 seria o ácido e a base é o que a gente usa. Então, quando está muito diluído... Diga. Desculpa, só para... Como muitos dos nossos ouvintes são da área da saúde, né? Uhum. Que é uma das coisas que acontece quando a gente hiperventila, por exemplo, que dá uma acidificação do sangue e tal, justamente por causa desse equilíbrio do CO2 aí com o organismo. Só que, claro, a gente, como tem a homeostase, a gente tem que... Exatamente, tem esse aspecto aí. Né? Então, acidifica o sangue, né, quando está com algum problema, né? Então, é isso, ele é um ácido, né, e ele vai reagir com essa base e vai formar um bicarbonato, um carbonato, né, que é a mesma coisa no corpo humano, né, no sangue. Então, como ele é muito diluído, tem que ser uma base que é muito mais forte, que ela vai capturar muito melhor ele, né? Então, assim, do ponto de vista para tirar do ar, tem que ser forte, só que o problema, como ela é forte, depois ela não solta esse CO2 tão fácil, porque ela liga muito forte com esse CO2. Então, o desenvolvimento dessas tecnologias de captura dependem disso. Eu quero alguma coisa que reaja com o CO2, mas que a ligação não seja tão forte, que ela seja intermediária ali. Então, se eu aquecer um pouco, ele vai soltar e aí eu consigo usar o CO2 depois. Tá? Então, tem tecnologias, a nossa tecnologia, ela é possível de ser aplicada para o CO2 do ar, né, da atmosfera, só que talvez ela não seja tão eficiente como algumas tecnologias que já têm desenvolvidas, né, que usam, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma das bases mais fortes que a gente conhece, né, e é barata, né, e fácil de conseguir. Então, o hidróxido de sódio reage muito fácil e consegue baixar bem a concentração do CO2. A nossa consegue reagir, mas ela não é tão eficiente, só que, do outro ponto de vista, a gente consegue liberar mais facilmente esse CO2 depois, né? Então, é isso que a gente faz, a gente tem que capturar, mas não pode soltar, não pode precisar de muita energia para soltar depois, né? Porque, acho que a gente vai falar mais sobre isso, né? Porque toda a área de CO2 está intimamente ligada com fontes de energia, né? Se a gente produz o CO2 para geração de energia, basicamente, né? Combustíveis, aquecimento, cozinhar na indústria, né? Então, a gente usa o combustível para produzir energia e a gente aproveitar essa energia. Um subproduto é o CO2. Então, para a gente voltar esse CO2 a ser alguma coisa útil, a gente tem que consumir mais energia, né? E se eu estou consumindo energia, ela tem que ser produzida de algum lugar, né? E o problema disso é qual é a fonte que
de energia que a gente está usando, né? Se ela é de uma origem fóssil, né? Por exemplo, uma termoelétrica, ou se é uma energia renovável. Que as pessoas também às vezes não pensam muito nisso, né? Tem que fazer, a Química Verde fala bastante nisso, tem que fazer todo esse equilíbrio, inclusive energético, porque daqui a pouco tu tá propondo uma estratégia que tu tá chamando de verde, mas tu tá usando tanta energia para isso, tá? Que daqui a pouco não vale a pena, né? Tem que ter todo um balanço aí bem robusto para justificar. E quando tu falou ali para mim, né, que vocês desenvolveram um trabalho junto com a Petrobras, depois tu falou que também tá expandindo já, ou enfim, tem potencial, não sei se tu já tá expandindo mesmo para outras empresas, né? Tá expandindo para outras empresas? Eu já vou perguntar antes para eu formular a pergunta direito. Sim, não, tem bastante empresas interessadas, né? Enfim, estamos escrevendo uma proposta, finalizando agora, que nós temos o apoio da termoelétrica de Candiota, né, lá onde eles produzem energia a partir do carvão, né, então eles também estão muito preocupados com a sustentabilidade do negócio deles, né, então para eles poderem continuar produzindo energia termoelétrica, né, a partir do carvão, eles têm que conseguir mitigar as emissões, né, de CO2 e o efeito estufa, né. Então, eles são um exemplo, e tem outras empresas que a gente conversa, mas a que está mais adiantada é a própria Pampa Sul, lá de Candiota. Tá, e aí o trabalho de vocês é justamente isso, capturar no processo. Por exemplo, se a gente está falando da Petrobras... Pode ser no gás exausto mesmo, ou seja, que eles, sei lá, eles têm, no processo deles usam caldeiras ou alguma coisa, então eles liberam CO2 em diferentes correntes, né? Então tem correntes que a gente diz como se tivesse lá uma chaminé que está liberando o gás de uma combustão, né? Então, nessa parte do processo, e também do gás, né? Também do gás natural nas plataformas, né? Porque junto com o petróleo, onde eles extraem o petróleo, tem gás natural e também tem o dióxido de carbono, que é um problema. Eles não podem liberar isso por motivos óbvios, né? Sim, era isso que eu queria saber, assim, exatamente como é que era, porque eu fiquei pensando aqui, só que daí eu pensei no refino, eu disse, não, mas o refino não é depois, né? Uhum. É legal a gente esclarecer isso também. Uhum. É bem interessante. E o impacto disso é muito gigantesco, assim, a gente está falando de muitas toneladas de CO2, como é que é esse escalonamento aí, qual é o impacto dessa tecnologia? Claro que o impacto é importante. Sim, né? Sim, não. Exatamente. É difícil a gente até... Estamos falando. Sim, desculpa te cortar. Não, é que, digamos assim, cada poço de petróleo, né, cada poço do pré-sal, ou qualquer um, eles têm diferentes quantidades de gás, né, eles têm um valor médio enfim, que eles compartilham com a gente, mas a gente não sabe exatamente qual é a concentração de cada poço, mas chegam a ter poços que, sei lá, vamos imaginar que o gás tem uma parte que é gás e tem o petróleo ali embaixo, né, então daquele volume de gás, em torno tem postos que pode chegar a 50% daquela fase gás ser dióxido de carbono, né? Então, digamos assim, do ponto de vista da Petrobras, é pior quando tem mais CO2, né? Eles têm menos metano ou gás que eles podem aproveitar, mas para nós que desenvolvemos é melhor. Quanto mais concentrado, mais fácil é para nós o serviço, né? De remover. Mas são muitas toneladas, né? E tu já falou que vocês transformam em metanol, né? Não era etanol. Isso. Você falou metanol. Isso. Óbvio, CO2 mais fácil que seja metanol. E que mais? Tu falou alguma coisa, eu não lembro agora, tu falou um outro produto que vocês transformam o CO2 em. São geralmente compostos com carbono, né? Então, a gente pode... Ácido fórmico, eu li, eu acho. Pode ser também. O ácido fórmico, ele tem um apelo, digamos assim, comercial um pouco menor, né? Porque o volume de consumo não é tão grande, né? Então, para um negócio ser viável, precisa de muita escala, né? Às vezes, né? Vender para muita gente para ter um retorno do investimento e várias coisas de engenharia, né? Quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que pensar nisso também. Mas o ácido fórmico é um deles, e o ácido fórmico ele pode ser utilizado para silagem, para curtimento de couro, tem diversas aplicações. Os mercados são um pouquinho menores que o metanol, né? O próprio metanol, ele pode ser utilizado como um combustível, né? Então tem
muitos países do mundo que estão desenvolvendo tecnologias de metanol a partir do CO2 para transporte de navios, por exemplo, né, para o seu combustível de navios. Ele é um intermediário químico na indústria muito grande, que tem muita utilização para produção de formaldeído, que, enfim, é utilizado para várias aplicações. Então, o metanol em si tem um mercado muito maior, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nesse produto e já tem algumas acho que no Chile eles estão fazendo uma planta que eles chamam do e-metanol, né? Seria o metanol, um análogo ao hidrogênio verde, seria como se fosse um metanol verde, né? Então, enfim, tem o monóxido de carbono também, que é um intermediário importante na indústria química, até para fazer combustíveis, né? Então, se a gente usa monóxido de carbono mais hidrogênio, a gente consegue fazer até diesel convencional, como se fosse o diesel, a gasolina, né? Que é pelo processo de Fischer-Tropsch. Então, tem diversos processos que dependem também desse monóxido de carbono, e se a gente consegue ele a partir do CO2, enfim, a gente está removendo ele da atmosfera e um possível poluente, né? E quanto mais reduzido, que, vamos dizer assim, com mais hidrogênio, com metanol, se tu comparar com o CO2, ele tem mais hidrogênio, mais difícil. É mais difícil, depende o mais difícil. Isso é uma questão bem interessante, assim, nós como químicos, né, a gente pensa que é pelo estado de oxidação, né, de mais 4 para menos 4, né, por exemplo, do CO2 indo a metano, né, que seria, por exemplo, formar o CH4, que é um combustível que pode ser usado no fogão ou no próprio carro. Do ponto de vista químico, eu acho que ele é até mais fácil de ser feito do que o próprio metanol, porque envolve, enfim, termodinâmica, todas aquelas coisas que a gente estuda na química, né? Então, tem o processo Sabatier, que é o que hidrogena CO a metano, né, ou CO2 a metano. O Sabatier ganhou o prêmio Nobel pela catálise em 1904, se eu não me engano, 1905. Foi um dos primeiros prêmios Nobel em química, e ele desenvolveu esse processo Sabatier, que é a hidrogenação de CO2 a metano. Então, é relativamente fácil de fazer, são catalisadores de níquel e que eles funcionam bem, né? Então, tem diversos aspectos, assim, claro que depende um pouco da escola de química que a gente trabalha, né? Aqui nós trabalhamos muito com a catálise homogênea, né? Que não seria com sólidos, né? Como é a maior parte dos catalisadores heterogêneos. Nós trabalhamos também com eles, mas nossa especialidade é mais essa química mais molecular, e aí tem catalisadores que são muito mais eficientes moleculares do que os heterogêneos para a formação de metanol, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado. Eficiente do que ponto de vista, a gente baixa bastante as temperaturas, né? Então, o processo que hoje em dia está sendo aplicado, né? Porque se produz metanol a partir do CO2, ele utiliza temperaturas relativamente altas, 300 para cima, tá? E eles têm uma limitação termodinâmica ali nessa temperatura, que é a quantidade de metanol que se consegue fazer no leito, né? Então, quando atinge o equilíbrio químico, chega em torno de sei lá, 10 a 20% de metanol no máximo, né? E aí, quando a gente trabalha em fase líquida, a gente tem algumas vantagens, né, do ponto de vista termodinâmico ali, do equilíbrio químico, que a gente consegue produzir mais metanol. Mas, claro, não é tão robusto quanto um catalisador heterogêneo ainda, né, que a gente espera chegar num sistema que a gente consiga baixar bastante a temperatura e que tenha uma produtividade bastante alta, né. Então, assim, claro, como eu estou comentando contigo, a química do CO2 está sempre envolvida sempre ligada com energia, tá? Em que aspecto? Vamos pensar, ok, nós vamos remover o CO2 do ar, já vamos gastar energia para isso. De onde é que vem essa energia? Será que ela vem só de renováveis ou ela tem uma contribuição de uma termoelétrica ou uma outra? Porque se vem de uma termoelétrica, ela queimou carvão e liberou CO2. Então, eu estou capturando CO2, mas do outro lado eu estou emitindo. Então, esse balanço global, né, como é que é? Eu estou capturando mais CO2 que eu estou liberando, tá? E aí depois, quando a gente já fala de transformação do CO2,
todas essas tecnologias que você comentou, sei lá, ir para o metano, ou para o metanol, ou para o ácido fórmico, está sempre envolvido quem ali junto? Qual é o reagente? É o hidrogênio, tá? O hidrogênio. E o hidrogênio, basicamente, tem duas formas de se produzir o hidrogênio quimicamente, né? Um deles é a partir da eletrólise da água, né? Que a gente vai separar o hidrogênio do oxigênio da água e vai formar H2 e O2. E aí esse hidrogênio eu posso usar no meu processo. Então, esse seria o mundo ideal, não tem nenhum carbono envolvido ali. Só que aí a eletrólise envolve eletroquímica que usa elétrons e usa corrente elétrica e energia elétrica no fim. Então, se a minha fonte de energia elétrica não é limpa, eu posso estar gerando mais CO2 do que eu estou capturando, né? E o outro método de produção de hidrogênio que é barata, que é a que é usada atualmente para a produção de fertilizantes e de uma gama diversa, é a reforma do gás natural, né? Do metano, pode ser o biogás. Então, a gente acaba produzindo CO2, porque a reação transforma o metano, que é aquele CH4, né, que a gente estava conversando ali, que transformar o CO2 ele de volta, a gente voltaria ele para CO2 para liberar aqueles hidrogênios lá, que estavam no CH4, né? Então, tem diversas tecnologias de reforma, né? E aí a gente acaba produzindo CO2 indiretamente. Então, no fim, a gente sempre acaba disso, ok, de onde é que eu vou tirar a minha fonte de energia? De onde é que eu vou tirar o hidrogênio, né? E a gente acaba entrando em outro aspecto que é muito relevante na discussão e é isso que empaca realmente o desenvolvimento das tecnologias, que é o quanto isso custa, qual é o custo disso, né? E isso a gente sempre vai ter uma competição muito difícil contra os petroquímicos, porque são processos extremamente otimizados, eles aproveitam quase tudo que eles extraem do petróleo e, enfim, tem altíssimos rendimentos e, enfim, é muito difícil de competir tanto do ponto de vista de eficiência energética e de preço, né? Então, as tecnologias ficam muito... Digamos assim, é difícil de superar essas tecnologias fósseis atuais, né? Muito interessante. E tu tem o pessoal da engenharia química que te ajuda a fazer todo esse balanço global aí de energia? Sim. Nós temos parcerias. Porque, não sei, não é muito a minha... Eu sou química industrial, mas eu não fiquei nessa área, né? Certo. Não, nós também aqui temos... Eu sou bacharel, né? Então, nossa pesquisa é mais fundamental, né? Então, a gente desenvolve as nossas tecnologias até um certo ponto e depois, evidentemente, que a gente precisa de ajuda do pessoal da engenharia química, né? Então, nossos projetos, né, então, lá da engenharia química da URGS, nós colaboramos com o GIMSCOP, né, que é o laboratório da professora Luciane Trierweiler e do professor Jorge Trierweiler, né, que colaboram diretamente nesses projetos, e o LVPP, que é o professor Rafael Pellegrini, né, que a gente tem colaborado muito. Então, eles fazem toda a parte de simulação de processos e análise de viabilidade técnico-econômica e também nos ajudam a dimensionar as unidades, né, e plantas para a gente demonstrar em escala maior do que a gente está acostumado a fazer no laboratório de química, que normalmente é vidrinhos, né, a gente vai fazer coisas de metal, né, com controle, automação. E também essa parte da avaliação ambiental, né, que tem uma coisa que se chama avaliação de ciclo de vida, né, que é muito parecido com a análise que os engenheiros fazem, mas não necessariamente precisa ser um engenheiro, né. Então, a parte de avaliação de ciclo de vida, né, que é uma outra parte muito importante, né, que olha mais, claro que olha para os aspectos de balanços de energia e tal, mas ela olha vários outros aspectos, como a famosa pegada de carbono, a acidificação, a eutroficação, ela olha mais para essa parte ambiental, né, do impacto ambiental das tecnologias, né, a gente chama de ACV, né, que é a avaliação de ciclo de vida, ou em inglês é LCA, né, que é mais comumente chamado assim nos projetos, né, o LCA, né, que seria Life Cycle Analysis, que analisa todos os impactos, né, de produção de dióxido de carbono, dependendo da origem da energia,
do material que foi feito, a planta, tudo isso, contabiliza tudo isso, né, que a gente faz isso dentro da avaliação de ciclo de vida, né, e aí tem um pesquisador, né, que ele trabalha conosco aqui, né, nos projetos, que é o Vinícius Maciel, tá, e ele é especialista nisso, né, tem formação nisso, fez doutorado na PUC aqui do Rio Grande do Sul, e ele é um dos grandes especialistas no Brasil nesse ramo da avaliação de ciclo de vida. Então, é uma equipe muito grande, né, que envolve diversos aspectos da química e que todos são relevantes. Quando a gente está discutindo trazer para a vida real, a gente realmente precisa de avaliar não só do ponto de vista químico, ok, eu tenho o máximo rendimento, eu consegui fazer muito bem, tá, mas isso é barato, qual é a pegada de carbono? Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa extremamente eficiente, mas do ponto de vista técnico, na hora de executar, a gente tem algumas coisas que a gente não consegue avaliar quando está no laboratório. Sim, bem complicado, bem complexo mesmo, mas interessante. E me diz uma coisa, a gente sabe, né, que o CO2 é um dos gases do efeito estufa e está relacionado com o aquecimento global e todo o desequilíbrio ambiental que é decorrente disso, né? E as soluções que vocês têm criado, pelo que tu disse, vocês já vêm trabalhando na ampliação da escala, né? Uhum. E aí eu queria saber de ti, claro, dentro daquilo que tu pode compartilhar, uhum, né? Que são informações às vezes protegidas. Como é que está o estado da arte, assim? Vocês já têm uma tecnologia, essa que vocês, né, desenvolveram, que já está escalonada, ela já é possível escalonar, já está escalonada, não sei. Bom, enfim, se não ou se sim, como é que tu acha que é o impacto disso, né, dessa captura de CO2, em termos de colaboração, assim, para desacelerar o aquecimento global? Tu acha que é um player importante, é uma das nossas estratégias, assim, relevantes, ou tu acha, não, a gente ainda tem muito que evoluir? Como é que tu descreveria, assim, o estado da arte mesmo? Então, digamos assim, o desenvolvimento de qualquer tecnologia demanda tempo, né, e paciência. Hoje em dia, né, tá cada vez mais difícil da gente conseguir ter paciência, né, e, enfim, o problema da mudança climática é urgente, a gente precisa, né, ter uma celeridade, né, mas tem coisas que a gente não pode acelerar demais, né, a gente tem que fazer testes. Então, como eu comentei, essa nossa tecnologia, ela tem uma grande chance de dar certo do ponto de vista de substituir já a tecnologia que é utilizada em diversas plantas, né, fabris, né, aí que são da Petrobras ou de qualquer outra empresa que use a mina líquida para fazer a captura de CO2, né, dos gases que ela produz lá. Mas a gente tem outras coisas que a gente tem que responder ainda, né, que a gente ainda está em desenvolvimento. Por exemplo, esse projeto financiado pela FAPERGS aí do Centro de referência, né, para captura de CO2, estamos numa parceria com a UFSM, que eles estão fazendo testes de toxicidade dos nossos materiais, né. Então, como é uma substância nova, nós não sabemos se ela é muito tóxica. Daqui a pouco ela pode ser super eficiente, mas vai que derrame no oceano, né? O que vai acontecer com o ecossistema, né? Então, nós já estamos trabalhando nisso, né? Outra coisa, do ponto de vista dos equipamentos que tem, como é que vai ser a resistência à corrosão, né? Como é que se ele pode estragar o aço ali. Então, a boa notícia é que a nossa tecnologia, em resultados preliminares, é muito boa, né? A gente já tem resultados preliminares de toxicidade que demonstram que, a priori, não é muito tóxico, pelo menos não é tóxico de forma aguda, né? Ou seja, a toxicidade aguda é quando, né, é muito tóxico e a pessoa, né, pode vir a morrer com contato, né, com pouca quantidade da substância, né? Então, isso nós já sabemos que não é. Do ponto de vista da corrosão, também testes preliminares, né, a temperatura ambiente, mostram que o aço resiste tranquilo à corrosão utilizando a nossa substância. Então,
digamos assim, a gente está no caminho, a gente tem que só comprovar que essa tecnologia é tão resiliente quanto a antiga, né? E, obviamente, essa antiga tem 80, 100 anos de utilização, então, digamos assim, a comparação para realmente uma empresa assim, ok, vamos usar a tecnologia de vocês para captura de CO2, a gente tem que ter bastante confiança de que ela vá realmente ser eficiente e que não vai dar nenhum outro problema durante o processo. Então, nós estamos nesse caminho, né, que é de amadurecimento da tecnologia, né. Então, a gente está finalizando a construção dessa planta no laboratório para fazer testes de longo prazo. Então, nós vamos botar lá e ficar simulando como se fosse em pequena escala, né, um processo que seria, sei lá, numa plataforma de petróleo capturando gás natural. E aí vamos ver o que vai acontecer. O equipamento vai resistir, o produto vai ter uma durabilidade grande, maior do que a tecnologia atual. Então, nós temos esse caminho ainda, mas do ponto de vista, digamos assim, energético, que é o ponto principal, né, como a gente já conversou bastante, nós já sabemos que tem uma vantagem no nosso sistema, porque nós conseguimos capturar a mesma quantidade de CO2 do que com a tecnologia das aminas. Só que o calor de reação ali, né, o ΔH da nossa reação é 30 kJ por mol, e enquanto que para dessas aminas é em torno de 50 kJ por mol. Então, a gente tem um ganho energético. Digamos assim, a reação de captura, ela libera menos calor, né? Então, o ΔH é menos negativo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente captura a mesma quantidade de CO2 do que essas aminas. Só que qual é a vantagem quando a gente for precisar liberar, que foi o que a gente conversou lá no começo, né? A ligação, para romper aquela ligação do CO2 com a base, ela vai demandar menos energia, porque o ΔH, né, enfim, é função de estado, né, então o que a gente gasta, que libera na captura, a gente vai precisar consumir na desorção, né, então a gente tem essa grande vantagem, ou seja, não é simplesmente só substituir um pelo outro e é menos volátil, a gente está descobrindo agora, à medida que a gente avança nas pesquisas, que a gente também vai ter uma vantagem competitiva, a gente vai gastar menos energia para liberar esse CO2 depois. E melhor aqui a pergunta. Como é que é a questão dos custos para depois que vocês então capturam e conseguem fazer a reação, né, a inversão ali da reação, liberam de novo CO2, e essa transformação que vocês precisam fazer em outros produtos? Os custos, assim, seriam mais elevados do que para a produção desses produtos da maneira convencional, mas ainda assim se justificariam? Porque, como tu disse, é difícil competir com uma indústria do petróleo e tal, né? Que como tu disse, aproveita tudo, enfim. Mas, às vezes, a gente paga um preço mais alto por determinados produtos que têm uma vantagem, né? Sei lá, agora mal comparando, né? Então, a gente, às vezes, compra lá um hortifruti orgânico, tô pagando mais caro, mas eu tô engajada e tô sabendo de todas as vantagens daquilo, né? A gente costuma, eu pelo menos, conheço várias pessoas, às vezes a gente investe um pouco mais em alguns produtos que a gente sabe que tem uma pegada de carbono menor, né? Torcendo que não seja greenwash, né? Que seja uma invenção no mercado. Mas como é que é isso? É assim? É um pouco mais caro, mas ainda vai valer a pena? Não, vocês já estão conseguindo enxergar aí estratégias de deixar mais barato? Financeiramente, como é que está essa transformação? Então, digamos assim, da nossa tecnologia a gente ainda está avaliando esses custos, né? Porque, enfim, a gente tem que ter a planta rodando. Ela está sendo feita, essa planta, tá? Então não é só uma promessa, ela vai sair no final do ano, a gente vai estar instalando aqui no nosso laboratório. Então, quem tiver interesse, quiser escrever para nós, pode vir aqui conhecer a tecnologia. Então, a gente vai começar a instalar ela por volta de outubro. Acho que ela vai estar comissionada no final do ano, se tudo der certo, né? Que a gente vai começar a fazer os testes aqui. Então, para a gente poder dizer quanto vai ser o custo da instalação da planta, né? Porque tem na engenharia, né? Tem dois conceitos que são os custos de instalação, né? Que eles chamam de CAPEX,
e o OPEX, né, que são os custos operacionais, né, e isso a gente vai observar com o tempo quais que vão ser esses custos, né, então a gente espera que o CAPEX, né, que seria o quanto vai custar para fazer uma planta dessas, seja equivalente ao das aminas, né, e o custo operacional diminua, porque a gente não vai ter aquela necessidade da reposição. Talvez o custo inicial do nosso composto seja um pouquinho mais alto, né, mas que isso se dilua ao longo do tempo, né, mas, como eu disse, a gente tem que fazer testes de durabilidade para comparar com essas aminas, né. Tá, mas isso para captar e para transformar em outros produtos. Para transformar em outros produtos. Não, então vamos só assim, para ter dados mais objetivos, né? Vamos falar um pouco mais objetivamente. Eu falei da minha tecnologia especificamente, mas... Vamos fazer de conta que e a gente está torcendo para isso, claro. A tua tecnologia vai ser super eficiente, tu vai ter, como tu já tem aí, a gente já está prevendo, tu vai ter menos custo, porque imagino que vai ter menos custo, também não sei quanto é que a tua mina custa, né, mas porque tu não perde no processo, enfim, a temperatura, o balanço energético, tu disse que vai ter um ganho, vamos pensar que essa parte da captura já, foi bom. E tu já disse que também para a reação inversa, né, para depois tirar o CO2 também parece ser, tu tá contando, é bem eficiente, né? E aí as transformações posteriores, assim, que eu vi que vocês pesquisam também. Certo. Como é que tá? Tá, então, assim, só é que isso é o aspecto mais delicado, digamos assim, de quando a gente está falando de mudanças climáticas que sempre cai no custo, tá? Então, assim, para ter noção, assim, vamos falar especificamente da tecnologia que seria o sonho, né? A gente consegue tirar do ar, né? Vamos pegar o CO2 do ar. Uma tonelada de CO2 removida do ar está em torno de $500 por tonelada, tá? Então, custa $500 por tonelada seria 50 centavos de dólar por quilo de CO2 removido, tá? Então, é um custo relativamente alto, né? Então, as projeções são de que, para ser uma tecnologia competitiva, isso tem que cair para abaixo de $100 a tonelada, tá? Então, tem que reduzir bastante, né? Então, tem muita discussão de se a gente vai conseguir ou não diminuir esse custo de remoção, tá? Então, digamos assim, eu também gostaria muito de estar desenvolvendo tecnologias de captura a partir do ar, né, digamos assim, é o que eu acho que vai ter uma efetividade maior, né? Só que, se a gente for fazer um paralelo até um pouco com o que o professor Horta falou, mais eficiente que as plantas para fazer isso é difícil, né? Teve anos, milhares, milhões de anos de evolução que eles foram aperfeiçoando o processo fotossintético, né, para capturar o CO2, né? Então, uma tecnologia humana, né, relativamente simples comparado com essa viva, digamos assim, o santo grau, né, um dos santos graus da química atualmente, né? Então, quem conseguir isso de fato, né, vai revolucionar o campo, né? Então, já tem um custo muito alto, né? Então, vamos comparar aqui da linha de pesquisa que é a produção de metanol, que é que eu tenho dados bem confiáveis, assim, de custo, né? Então, pegando um CO2 que vem de um gás exausto, que não é do ar, tá? Então, é o caso mais fácil de pegar o CO2 lá, né? Remover ele e separar dos outros gases, é esse gás que a gente trabalha, né? Para fazer metanol, ou aquele metanol que é totalmente limpo, né? Sem ter emissão indireta de CO2 a partir, sei lá, do hidrogênio que veio do gás natural, custa em torno de $1.000 por tonelada. Tá? Já o metanol que vem do gás, direto do gás, né? Então eles fazem uma reforma hidrogênio monóxido de carbono ali, sai $350 por tonelada, então é quase o triplo do valor, né? E quando a gente está falando de commodities, é muito difícil ter a aceitação ou a utilização pelo mercado dessas tecnologias, a não ser que tenha um apelo muito grande, né? Então, isso me lembra muito, assim, uma reunião que eu tive há alguns anos com o pessoal da Braskem aqui, que eles produzem o polietileno verde, né? Que é um plástico verde aqui que usa álcool, transforma o álcool
no monômero, né, para formar o polietileno, né. E eles falavam que era um custo alto, né, ficava um polímero de especialidade e o cliente queria que comprovasse, né, que fosse realmente de origem vegetal. Então, eles tinham que ter uma certificação e isso encarecia muito o produto e ficava restrito a alguns clientes que tinham essa demanda alta por esse plástico verde, né, que na época foi uma revolução e é um grande desenvolvimento da nossa indústria química, né, mas que isso acaba limitando um pouco a clientela, né, acaba tendo um custo alto, porque tem que provar que, de fato, ele não foi misturado na corrente lá com um pouco de etileno, né, que veio do processo da nafta, né, do craqueamento. Então, fica bastante caro e, digamos assim, o mercado consumidor é pequeno e o nosso problema é muito grande. A gente precisa de uma demanda muito alta desses compostos químicos para dar vazão à quantidade de CO2 que nós temos que remover da atmosfera para evitar que tenha esse... que a gente consiga, de fato, mitigar os efeitos, né, deletérios do aumento da concentração do CO2. Então, por que é tão complicado o custo? Está relacionado diretamente com o hidrogênio, porque o hidrogênio verde, ele é muito caro. Porque para ele ser verde, ele tem que vir ou de energia solar ou eólica, né, uma fonte renovável, né, até a própria hidrelétrica seria, né. Só que, digamos assim, tem a questão de não ser contínua o fornecimento dessas energias renováveis. Claro que as hidrelétricas sim, mas uma solar, quando é à noite, nós não temos essa demanda. Então, um processo produtivo não pode parar, né? Ele não pode parar. Agora anoiteceu, não vai funcionar a minha planta. Não pode, né? Porque só para reiniciar uma planta de produção industrial demora, sei lá, dias, né? Então, não vale a pena esfriar tudo. Então, o hidrogênio também vem junto com o CO2, sabe? Desenvolvimento de tecnologias para produção de hidrogênio com baixa pegada de carbono, né? É muito importante e que o custo dele diminua também, porque isso acaba impactando lá. Então, aquela pergunta que você me fez lá, é mais difícil transformar do CO2 para o metano ou do CO2 para o metanol? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista econômico, para voltar para o metano, consome mais hidrogênio, então acaba ficando bastante caro, né? Então, evidente que tudo envolve eficiência do processo, mas é tudo interligado, né? E no fim é tudo energia. Eu acho que assim, a gente vai conseguir resolver a questão se a gente achar uma fonte de energia que digamos assim, que ela não é intermitente, né? Que ela não dependa do vento, não dependa de sol, né? E que ela possa gerar ela continuamente, né? O sonho, acredito que seja a energia da fusão nuclear, né? Que seria basicamente a mesma energia que vem do Sol, né? Então, acho que se a gente consegue resolver esse outro lado, eu acho que acaba melhorando bastante a questão do CO2 também, né? Porque a gente vai depender menos da energia fóssil, né? A nuclear é uma alternativa, só que tem o lixo nuclear, né? Que, enfim, tem vários contras, né? Mas se a gente for botar numa escala de limpa, a nuclear hoje em dia já não é mais tão vilã quanto ela foi há um tempo atrás. Até dar um tema para um episódio também. Isso é bem interessante. Tem o hidrogênio roxo, que eles chamam, que é o hidrogênio que vem especificamente de energia gerada nuclear. Então, tem uma palheta de cores de hidrogênio, né? O verde tem que ter essa condição de ser de energia renovável, né? Mas o hidrogênio roxo também, a pegada de carbono é muito baixa, né? Por causa da energia nuclear, ela não produz CO2, né? Então, diretamente. Então, tem um pouco de pegada no processo de enriquecimento do urânio para fazer o processo, mas ele é um hidrogênio relativamente limpo, digamos assim. Sim. É bem complicado. A palavra desse episódio é complicado. Então tá. Professor, eu acho até que tu já respondeu, mas eu vou... De repente tu quer falar mais alguma coisa sobre isso, então chegou a hora do nosso quadro, é verdade, esse bilhete pode quem? Que é quando a gente faz uma checagem, basicamente, dos assuntos que estão aí na boca do povo. E aí, o bilhete é o seguinte: o processo de captura e conversão de CO2 tem sido vendido
pela indústria do petróleo como uma solução simples e eficiente para a perpetuação do uso de combustíveis fósseis. E aí, tu já explorou bastante, mas não sei se tu quer adicionar mais alguma informação que tu considere relevante para nos dizer se é verdade ou não esse bilhete. Então, assim, a indústria do óleo e gás está muito interessada de que essas tecnologias realmente viabilizem o negócio delas, né? Tanto que a Petrobras financia o nosso laboratório já há muitos anos nessa linha de pesquisa, né? Então, eles estão preocupados, né? Porque, enfim, né, o negócio deles depende disso, né? Que se possa continuar utilizando o petróleo, né? E a indústria do petróleo e do óleo e gás, ela é a que mais tem estratégias já aplicadas já de captura e remoção de CO2 da atmosfera, né? Ou dos próprios processos, né? Tem uma iniciativa, né, que se chama Recuperação Avançada de Petróleo, que é mais conhecido em inglês, que é o EOR, que é o Enhanced Oil Recovery, tá? Que eles pegam o CO2, enfim, que tem ali no poço e eles reinjetam dentro dos poços de petróleo para tirar mais petróleo, tá? Então, nesse processo, eles têm um ganho de eficiência e eles conseguem remover mais petróleo injetando CO2 lá dentro desses poços. Então, depois que esgota esse reservatório de petróleo, eles fecham e o CO2 fica lá enterrado, né? Então, eles deixam de emitir esse CO2 e ele acaba ficando lá retido, né? Que seria uma estratégia de armazenamento de CO2, né? Que seria o CCS, né? Que eles chamam em inglês, né? Que é o Carbon Capture and Storage, que seria o armazenamento de CO2. Então, de todas as iniciativas que estão sendo utilizadas e aplicadas a nível industrial, esse é de longe o que mais captura CO2 e armazena. Então, eles já estão, digamos, na vanguarda, né, desse desenvolvimento. Claro, eles estão tirando petróleo e esse petróleo vai virar CO2 depois, né? Então, é um balanço que tem que ser feito, mas, de fato, eles estão preocupados com isso, tá? Então, tem várias empresas do setor de óleo e gás que elas estão mudando um pouco o foco do negócio deles, não só em petróleo, mas em energia. Então, estão virando empresas de produção de energia, de diversos aspectos. Então, todas as empresas petrolíferas do mundo estão investindo em novas tecnologias, pensando na continuidade. Ok, daqui a pouco vai que não dá mais para a gente continuar explorando petróleo, né? Que é o provável, né? Não tem como a gente seguir. Mas igual eles estão investigando essas novas tecnologias para ser um player importante né, um ator importante do setor energético, né? Mas, assim, tem essa questão de ser a solução, tem que tomar muito cuidado, né? Você já até comentou, né, desse termo que a gente usa muito em inglês, né, que é o greenwashing, que seria uma publicidade disfarçada de que a gente está comprando um produto mais sustentável, né? Embora, eles recuperem muito CO2 do processo e injetem lá, o produto deles, de certa forma, vai aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, assim, é bem interessante essa questão do greenwashing e dialogando um pouco também com o episódio que eu sugiro que todo mundo assista, né, do professor Paulo Horta, que acho que teve algum ponto que comentou de usar sacola plástica ou de papel, falando do passado, né? E isso me remeteu a um pesquisador importante da área da química verde, né, que é o professor Philip Jessop. Eu vou mandar depois para você os links, tudo direitinho, daí você pode botar ali. Ele começou uma iniciativa, acho que lá por 2020, por aí. Ele foi até 2023, mais ou menos, fazendo vídeos curtos, comparando as diferentes tecnologias e perguntando qual deles é mais verde, né? Então, comparando uma sacola plástica com uma sacola de papel, do ponto de vista e ele pegava esses estudos desses ACVs que eu te comentei, né, da análise, da avaliação de ciclo de vida,
e ele chega à conclusão que o papel é pior do que uma sacola plástica para o aumento do efeito estufa, por exemplo. Então, então é bem interessante dar uma olhada. Ele tem um TikTok que tem mais vídeos, então são vídeos relativamente curtos, que são bem interessantes, assim, que ele usa balões para mostrar quanto gás de efeito estufa emite, compara diferentes tipos de carnes, um carro elétrico, um carro a combustão, um carro híbrido, enfim, tem vários episódios que são muito interessantes, assim, e que dialogam muito com isso que a gente falou da origem da energia, né? Por exemplo, um carro elétrico, ele é menos poluente aqui no Brasil, né? Que nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo, né? Porque nós temos muita energia hidrelétrica, enfim, agora a solar veio com tudo depois da descentralização, né? E a eólica. Então aqui seria ok. Mas se a gente for pensar num país que depende muito de carvão ou de petróleo para geração de energia elétrica, é melhor usar um carro a combustão. Então, tem casos e casos. E é bem legal o site dele, depois eu passo, você pode até botar ali no comentário, na descrição do vídeo ou no comentário fixado, né? Enfim, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente acha, né, por iniciativa individual, né, que a gente está fazendo uma coisa melhor, mas que, na verdade, pode ser um greenwashing, né, que seria esse marketing disfarçado de sustentabilidade, né. E, enfim, eu sou um pouco menos otimista que o professor Paulo Horta, tá? Porque se a gente vai estudar realmente esses relatórios do IPCC, né, que é esse painel interdisciplinar das mudanças climáticas, eles fazem diversas projeções, né, de como vão ficar as emissões dependendo da implementação ou não dessas tecnologias de produção de energia, de tecnologias que capturam CO2 e todas, fazendo previsões de como vai ficar a temperatura, também assim, quais os cenários que nos levariam àquele famoso 1,5 graus Celsius acima da média histórica pré-revolução industrial, né? Então, graus Celsius, né? 1,5 graus Celsius acima da temperatura média antes da revolução industrial, né? E se a gente lê atentamente, assim, até vou passar a parte do relatório que tem esse gráfico informativo que eles falam, como foi estimado esses valores. Se a gente continuar implementando as métricas, né, ou as leis, ou o que foi acordado nesses no Acordo de Paris e nas COPs, a projeção que, se a gente mantiver como nós estamos politicamente, é que a temperatura provavelmente vai ficar entre 2,2 e 3,5 graus acima dessa média da revolução, acima da pré-revolução industrial. E isso é terrível porque se a gente passa dos 2 graus Celsius acima da temperatura média a gente chega no ponto de não retorno para diversos ecossistemas, né, que foi que vocês comentaram bastante com o professor Paulo. E isso acaba acelerando ainda o processo de aquecimento, porque no momento que começam a morrer os ecossistemas, acaba emitindo mais gases e não tem os sumidouros de carbono, né, que seria o que capturam naturalmente, né, as florestas, enfim, os oceanos também são uma fonte importante para manter o equilíbrio do CO2. Então, se aumenta a temperatura do oceano, diminui a solubilidade de CO2 no oceano, então é um efeito que, enfim, a própria água causa o efeito estufa. Então, se aumenta a temperatura do oceano, vai ter mais água na atmosfera, e é um processo que a gente não tem mais volta. Então, digamos assim, as projeções, até as mais otimistas desse painel, mostram que em algum ponto a gente vai passar dos 2 graus, tá? Então, ou vai chegar nesses 2 graus, a gente não vai conseguir manter 1,5 grau que a gente ainda não atingiu na média, né? Já teve um ano que chegamos a esse 1,5 grau, que era a nossa meta do Acordo de Paris. Então, eu não sou tão otimista assim, eu acho que a gente vai passar por maus bocados e eu acho que nós temos que nos preparar para esse momento, né?
Evidentemente que eu não perdi a esperança, tanto que a minha linha de pesquisa é voltada para isso, e eu tenho esperança, porque, enfim, eu tenho um filho de 8 anos e eu quero que ele tenha um mundo melhor para viver, né, que seja sustentável, né, que as pessoas consigam viver aqui com uma qualidade de vida razoável, né. Mas provavelmente nós vamos passar por situações complicadas, né, a não ser que mude totalmente a nossa lógica, né, assim, enfim, né. Então, até, né, fazendo aqui uma referência ao professor Paulo Artacho e a Luciana Gatti também, professora Luciana Gatti, que fazem pesquisas nessa área das mudanças climáticas, né. A Luciana Gatti, eu vi uma palestra dela muito interessante no Congresso Brasileiro de Química, no encontro, na reunião anual, né, da SBQ do ano passado. Ela deu uma palestra muito interessante, que ela mostrava que a Amazônia tinha uma tendência de se regenerar, em algumas partes ela já não está conseguindo retomar o consumo de CO2, né, é muito, muito preocupante, assim. Ela estuda a Amazônia e está publicando uma série de artigos, né, a cada período, né, e ela mostra que algumas partes já mudaram, já teve um ponto de não retorno em algumas partes da floresta amazônica lá que ela estuda, né. Então, eu acho que a gente está indo para esse caminho. Claro que não podemos perder a esperança, temos que continuar lutando, né, e tentando desenvolver, né, novas tecnologias para melhorar, né. Mas, por outro lado, assim, e agora que é uma parte que sai um pouco fora da parte técnica, né, da química, que a gente conversou basicamente aqui, né, que envolve diversos aspectos da sociedade, né, tipo, tanto política, econômica e interesses que parece que o mundo está indo para outro lado, né. A gente, em vez de ter aquela união necessária, né, que as pessoas se unam para combater isso, né, que o professor Paulo Horta comentou bastante, a sociedade está cada vez mais fragmentada, né. Me dá a sensação que as pessoas estão menos solidárias, né, umas com as outras. A gente está muito individualista, cada um por si, cada um fazendo o seu, né. E isso dialoga um pouco até, enfim, sou muito estudioso, leio alguma coisa, né. O professor Vladimir Safatli, lá da USP, né, ele fala muito que a sensação que nós, a população, tem atualmente no mundo inteiro, né, é que essas crises econômicas, a crise, até a própria crise climática, nos dá aquela sensação assim, não vai ter planeta para todo mundo, não vai ter espaço para todo mundo. E isso nos faz ficar mais individualistas, porque ninguém acredita em iniciativas coletivas mais, né. Um governo vai tentar organizar, ok, vamos, né, ter uma solução macro para nos organizar e lutar contra isso, só que as pessoas já não acreditam mais nisso, né, tá todo mundo preocupado em fazer o seu próprio negócio, cada um ser empreendedor, sabe. Então, acho que a gente está passando por uma época que esse extremismo está se refletindo na política e na economia, né. Então, teve mais um pesquisador que eu estava assistindo, até um podcast, né, uma entrevista com ele, que ele estava comentando sobre alguns trabalhadores em um estado americano lá que apoiaram muito o Donald Trump, né, que foi para reelegê-lo, né, que tinha a ver que eles tinham empregos num setor que poluía muito, né, acho que era do papel, alguma coisa assim. E durante o governo do Biden ele tinha aquela ele tinha como uma propaganda dele lá de trabalhar na parte de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né, de começar a implementar isso como um motor para o desenvolvimento americano. E aí eles meio que começaram a proibir algumas atividades em alguns estados e tentar implementar outras tecnologias, né, empresas, indústrias de outras tecnologias mais sustentáveis. Só que esses novos empregos pagavam menos para eles do que o papel. Então, eles acabaram se ressentindo dessa troca, que foi forçada, né, porque eu tinha uma vida razoavelmente boa, produzia papel, conseguia sustentar minha família, né. Então, quando a gente está falando disso, o fator econômico é central, né. Então, isso eu acho que permeou bastante da nossa conversa aqui, né. E
e que qualquer mudança vai mexer no bolso das pessoas, né? Eu tenho um amigo que mora na Irlanda, e ele falou que o custo da energia elétrica da casa dele subiu extraordinariamente. E está tudo interligado com o gás que vem do Oriente Médio, que é barato. Então, se eles têm que usar uma outra fonte de energia que não seja tão barata quanto o gás, né, para eles vai aumentar muito. Isso gera inflação, as pessoas ficam mais descontentes. Enfim, é um ciclo que é difícil de ser superado, né? Então, a gente tem que, como sociedade, a gente tem que ver, ok, a economia é muito importante, mas também é muito importante que a gente consiga, né, manter um planeta habitável, né? Enfim, para o Brasil vai ser uma catástrofe, porque vai prejudicar muito a agricultura nossa, né? Então, o ciclo de chuvas vai mudar. Então, alguns lugares agora que são muito produtivos possivelmente não vão ser mais, ou vai ter muitas quebras de safra, né? O Rio Grande do Sul tem sofrido muito com isso já há muitos anos, principalmente ali no noroeste do estado, norte e noroeste, onde as chuvas dependem muito de vir da Amazônia, né? Acho que é a corrente que chove lá. Então, eles são muito impactados e tem vários anos de seca, e a região está sofrendo economicamente, né? A dor, uma das dores é que, até falei, agora lembrei que até comentamos ali com o Paulo Horta naquele dia, né, professor Paulo Horta, que as pessoas que mais vão sentir os impactos da crise climática são as pessoas que já são mais vulneráveis, né, elas vão sentir primeiro. E, sinceramente, claro, isso aí de novo, de novo não, mas não é baseado em evidência, mas a percepção que eu tenho é que essas pessoas estão preocupadas com o que eu vou comer amanhã, né? O que eu vou comer na próxima refeição, porque o salário, a precarização, né? Se a gente, como que somos uma bolha do extremo privilégio, temos já sentido uma precarização do nosso trabalho, imagina essas pessoas, né? Então é bastante difícil, né, no capitalismo, e eu sei como que isso vai soar vindo da boca de uma professora de universidade federal, mas fazer o quê? O capitalismo, ele precisa, eu não estou dizendo abaixo ao capitalismo, mas ele precisa se repensar, né? Então, não está sendo, dificilmente a gente vai sair da situação em que estamos sem ações coletivas, como está dizendo. Óbvio que ações individuais também são importantes, né? Mas as coletivas também vão ser, talvez, inevitáveis, e se a gente não der condições para as pessoas terem mínimas condições de sobrevivência e que tenham um tempo para refletir sobre suas ações, né? Eu falo assim, a gente tenta fazer um podcast porque as pessoas aí vão estar lavando uma louça, vão estar pegando um ônibus e vão estar ouvindo e se informando. Mas a verdade, assim, que tempo as pessoas têm, né? Mesmo que ouçam, de refletir e digerir isso, discutir com as outras pessoas, para daí ter uma opinião embasada e não tem. Chega em casa, não quer pensar nisso. Tô cansada, quero, sabe, tomar uma cervejinha, quero ficar um pouco com meus filhos, ou sei lá, ou tenho que lavar um monte de roupa, né? Então é muito triste, assim, porque somos nós que vamos sofrer esse grande, né? E eu me coloco junto porque acho que quem vai sofrer menos o impacto é uma casta, assim, que nós não estamos incluídos, né? Então é muito triste, mas... Então, esse ambiente, assim, né, de esperança, a gente termina o podcast de hoje. Mas vamos terminar com uma coisa positiva. Então, o professor já está aí trabalhando para tentar nos ajudar a resolver, pelo menos, né, como a gente precisa de ações coletivas, tu está pegando aí numa ponta, acho que cada um pode fazer o seu trabalho, tu falou, né, das árvores, como é importante. Eu já fiz vários episódios que tem alguma relação com o meio ambiente, então acho que árvore, né, não desmatar, diminuir o consumo de carne, diminuir o consumo em geral. Agora acabou a taxa das blusinhas, mas não tem por que ter tanta roupa, não tem por que comprar tanta roupa, gente, pelo amor de Deus. Então tem um monte de ações também que a gente individualmente pode tomar que ajuda, não resolve, mas ajuda. E para finalizar agora de uma maneira um pouco mais positiva, eu queria te pedir, já agradecendo a tua participação mais uma vez, dizendo que eu acho que vai ficar muito legal o episódio, queria te pedir uma dica cultural. Tu já falou alguma, já falou
do TikTok. Não sei se é TikTok ou YouTube do Ele tem os professor. dois. O YouTube, mas o TikTok tá mais completo. Eu vou querer depois esses links direitinhos, se tu Sim. puder me mandar. Mais alguma? Cultural, uma indicação cultural. Então, enfim, eu estou lendo atualmente um livro do Chico Buarque, um livro de literatura mesmo, é muito, muito legal. É o Budapeste, que é um livro bastante agradável de ler, é uma leitura que ela flui, assim, ela não é uma leitura pesada, né, que fala da história de um ghostwriter que entra em crise da meia-idade, que acho que é um pouco que eu estou vivendo um pouco também. A gente chega à metade da vida ali pelos 40, então é uma história bem legal desse ghostwriter que quer começar a aparecer, né? Ele não consegue mais aguentar que as outras pessoas recebam os créditos pela escrita dele, e ele resolve mudar de vida e vai aprender húngaro em Budapeste. Então, é um romance, enfim, é bem, bem interessante. E também eu gosto muito, né, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, que a trilogia do Tempo e o Vento é uma coisa que me marcou muito, e é muito legal para entender a cultura gaúcha, né, da construção da nossa identidade, e também, que eu já li há muito tempo, mas eu me lembro que essa questão política, né, da discussão política, a gente não consegue avançar, e eu lendo o livro, em uma das partes lá do livro, mais para o final, não tão do começo da trilogia, eles têm discussões políticas, às vezes diálogos, e, enfim, falando de poder e política, e parece tão atual, assim, são coisas que eram, sei lá, de 1920, então acho que é legal para a gente ter essa perspectiva histórica de que parece que a gente não consegue evoluir. Eu acho que a gente precisa disso para superar esses nossos desafios como uma sociedade, né? Que a gente tenha uma visão mais coletiva e preocupada com essas mudanças climáticas e para as gerações futuras, sabe? Eu acho que é a hora de se agir, né? E sem perder a esperança, né? É evidente que eu acho que, assim, alguns lugares vão ter vantagens com a mudança climática, eles estão se preparando para isso. Por exemplo, vai descongelar o Mar do Norte lá, então vai ficar mais barato passar por ali, tanto que tem a disputa ali com a Groenlândia agora, né, que eles querem ter acesso àquele Mar do Norte ali para controlar aquele lugar, né, que a Rússia também vai sair mais fácil por cima, né, e, enfim, tem pontos positivos e pontos negativos, a gente tem que só estar preparado para eles, a gente não pode desanimar e tem que se adaptar, né, evidentemente que, como você falou, as pessoas que mais vão sofrer vai ser as que têm mais necessidades atualmente, né, e principalmente o sul global, aqui onde as temperaturas são mais altas, talvez os países mais ao norte até, daqui a pouco fiquem mais, digamos assim, a agricultura deles seja mais eficiente, né, eles consigam ter um clima mais favorável para a agricultura e outras coisas, né, então alguém pode sair ganhando com essa mudança climática também, né. E fechando assim, mais uma coisa que eu me lembro agora, então como eu tenho um filho de 8 anos, eu acabei perdendo o controle da televisão, né, então quem é pai sabe, então eu tenho uma dica de uma série que é antiga, que é 2016, antes do meu filho nascer, que é a série Cooked, que é do Netflix. Então é uma série de 4 episódios e que tem a ver com a química, né? Acho que é por isso que eu me identifiquei tanto. Ela faz um paralelo entre aqueles elementos mais antigos, o fogo, o ar, né? Antes da química se desenvolver, e a relação disso com técnicas culinárias, né? Do fogo, ok? A gente começou a cozinhar, a fazer cocção, ficou mais fácil de digerir, permitiu o desenvolvimento do cérebro. Então é uma série que mescla ciência com comida, e o químico, né, quem vai para a bancada sabe que químico tem que gostar de cozinhar e lavar louça, né, então acho que tem tudo a ver com a química, e é uma série bem, bem legal. Isso, tá bom. É isso, pessoal, o nosso episódio acabou, e a gente espera que vocês tenham curtido, tanto quanto a gente, construir essa conversa. Não se esqueçam de seguir o Podcast nas redes sociais e se inscrever no Podcast UFSP através da sua plataforma de áudio favorita. Nós também gostaríamos de lembrar que estamos no YouTube e nosso canal por lá é o Podcast UFSP.
Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência, que traz temas de interesse de toda a sociedade, de forma simples e acessível, e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, a gente falou sobre química inorgânica e orgânica, físico-química, química ambiental, engenharia química, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. A gente queria agradecer muito a todos que nos ouviram